Sejam todos muito bem-vindos ao ProFadcast, o podcast para você chegar na sua produtividade financeira, que é ter independência financeira, mas com qualidade de vida. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que acaba te atrapalhando na hora de você investir. Isso vai te atrapalhar também para a sua produtividade financeira. Vamos falar sobre declaração de imposto de renda. E para falar sobre isso, não sou eu que vou falar, até porque eu não tenho propriedade para isso, mas trouxe um dos caras mais de referência no Brasil para isso. Mas antes de eu apresentar ele, já deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta aí no sininho para ativar as notificações se você estiver pelo YouTube, e quem estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de mandar esse áudio lá para a galera que está nos grupos do WhatsApp e avaliar com 5 estrelas. Isso é importante para a gente, fechado? Eu estou aqui agora com o Johnny Martins, vice-presidente do Serac, contador e advogado, mais conhecido como Contador das Estrelas. Johnny, seja muito bem-vindo novamente ao ProFadcast, né? Novamente, Renan, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente está se encontrando sempre nessa época, né? Algo em comum entre liberdade financeira, entre investir bem o dinheiro e imposto de renda acontecem nessa época, né? Então já é a segunda vez que eu tô aqui mais uma vez no ProFadcast gravando para vocês e descomplicando um pouco essa questão do imposto de renda, né? A galera tem um pouco de medo, eu acho que eu não vou entregar, eu não sei como fazer, mas é mais simples do que parece e com um bom profissional que te oriente, com um bom conselheiro ali, como você deve lançar, com certeza você consegue cumprir a obrigação e até ter benefícios dependendo da sua situação. Maravilha, então a gente vai aqui devorar tudo, vai servir para você que é CLT, você que é funcionário público, você que é empresário, empreendedor, então vai ajudar todo mundo a não pagar imposto desnecessário ou até mesmo ficar ali pendente, cair na malha fina por ter pago errado ou porque você deveria pagar e não pagou, tá bom? Então, Johnny, a primeira pergunta que eu recebo muito é: eu preciso declarar imposto de renda? Então, quando a gente fala eu preciso, é melhor falar quem precisa declarar, né? Quem é obrigado a declarar. Quem precisa declarar. Aliás, eu gosto muito de começar o podcast quando a gente fala sobre imposto de renda com as duas regrinhas do Warren Buffett, né? O maior investidor de renda variável do planeta. Que a primeira regra é nunca perca dinheiro e a segunda regra é não se esqueça da regra número 1. Porque uma das formas de você ganhar dinheiro é você saber como não perder dinheiro. E aí as pessoas têm aquela dúvida: poxa, será que eu preciso declarar? Será que o fato de eu declarar, eu já pago o imposto de renda? A gente tem que separar, antes de falar sobre a obrigatoriedade, o que é declarar e o que é pagar. Declarar é você prestar as informações que são exigidas pelo órgão fiscalizador, que é a Receita Federal, na declaração de imposto de renda. Então a Receita Federal, quando você tem que preencher a declaração de imposto de renda, ela quer saber basicamente o que você tem, o que você pagou e quais foram os seus rendimentos sobre isso, ou seja, quais foram o que você usufruiu durante o ano. Ela quer saber basicamente essas 3 coisas, então é mais simples do que parece. E aí a gente entra nas regras de quem é obrigado a declarar, porque declarar é você prestar as informações. Já pagar depende de um cômputo de várias informações. Depende de quanto que você ganhou, os bens que você tem, os pagamentos que você efetuou, que a gente também vai falar aqui nesse podcast. Mas a gente tem que se atentar ao seguinte: a obrigação existe e a gente vai falar quem está obrigado. Mas para as pessoas não se confundirem, o contribuinte não se confundir com declarar é diferente de pagar. Muitas vezes você declara e você não tem valores a pagar. Você muitas vezes tem valores a restituir ou simplesmente sua declaração aparece zerada no cômputo ali do imposto. Então você tem que sim cumprir a obrigação se você faz jus às regras e os requisitos. Isso é um ponto importante, Johnny, porque muita gente às vezes trava falando: eu não vou investir meu dinheiro, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou pagar imposto de renda. Não, muitas vezes você vai precisar declarar. E eu falo, declarar é bom porque vai te mostrar, imagina, você está lá, não tem patrimônio nenhum. Do nada você começa a declarar e você mostra um patrimônio de 500 mil reais. Cara, vai dar um sinal vermelhão lá para a Receita e fala assim: como assim? De onde veio esse dinheiro? Né? Então, quanto mais você informa, mais, vamos dizer assim, respaldado você está, porque eu acredito que todo mundo aqui quer prosperar, né? A galera tá aí buscando o seu primeiro milhão e quando chegar, cara, a conta vai vir. Então você tem que colocar lá e não necessariamente você precisa pagar. Perfeito. Johnny. Exatamente. E um ponto que você tratou, antes da gente falar da obrigatoriedade, né? Porque a galera fica nessa ansiedade: puxa, será que eu sou obrigado ou não? Você tem que efetuar a sua declaração, o seu aumento patrimonial, a sua evolução patrimonial, ela tem que ser condizente com o seu ganho. Você não pode sair por aí comprando vários bens que... Você compra um imóvel, por exemplo, o cartório comunica esse imóvel. Você compra um carro, também tem algumas declarações que comunicam. Você movimenta a operação na sua conta corrente, na D financeira, o banco comunica essa movimentação. Então, já que você quer iniciar uma jornada como investidor, não começa pensando pequeno, pensa grande.
como que os grandes se comportariam? Como é a melhor forma de eu não perder dinheiro durante essa jornada? Porque nada adianta você saber investir muito bem se você não sabe o imposto que incide sobre determinada aplicação, ou você não sabe quanto que você precisa realmente aplicar para ter um resultado efetivo. Então, assim, se preocupar com isso é para gente grande, é para gente que quer fazer diferente. Eu acho que 2024 é um ano para pessoas que querem realmente alcançar voos maiores. Maravilha, top. E aí, quem é obrigado a declarar, Johnny? Quem é obrigado a declarar? E essa é a grande sacada desse ano. Por quê? Porque nós tivemos mudanças na legislação que alterou alguns requisitos, alguns critérios da obrigatoriedade. O ano passado, por exemplo, o primeiro critério, todos eles não são cumulativos, ou seja, eles são alternativos. Se você preencher qualquer um dos critérios, você é obrigado a declarar. No ano passado, por exemplo, os rendimentos tributáveis, que eram superior a R$ 28.559,70, você estava obrigado a declarar. Já esse ano, são rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Então, assim, você é um funcionário, um empregado assalariado, recebeu mais de R$ 30.639,90 no ano, você é obrigado a declarar. Você recebeu rendimentos tributáveis, não importa de qual fonte que veio, rendimentos tributáveis acima desse valor, você é obrigado a declarar. Outro ponto que quer fazer uma observação sobre isso? Nesse ponto legal, porque sempre rolam algumas dúvidas em relação a isso. Porque às vezes a pessoa ela recebeu lá da empresa, ela é CLT, vamos dizer, empregado, recebeu menos do que isso, 29 mil, por exemplo. Só que ela conseguiu uma outra renda que é tributável e somando daria 35. E ela acha que é só o CLT, ou seja, é o somatório, né? É o somatório de todas as rendas tributáveis. Então, assim, ela é a composição do exemplo que você deu, do trabalho assalariado dela com uma outra profissão, uma outra fonte de renda. Porque às vezes ela pode ser uma funcionária durante a semana e de final de semana ser uma empresária, vendendo doces, por exemplo. E nessa composição, se superar R$ 30.639,90, é obrigado a declarar. Lembrando, um ponto muito interessante, não é no ano de 2024. Quando a gente fala de declaração que vai ser entregue em 2024 até 31 de maio de 2024, que é o prazo final, você vai ter que entregar essa declaração. Nós estamos falando dos seus rendimentos tributáveis do ano anterior, 2023. Então, se agora, vamos supor, você não recebeu nada em 2023, fez um ano sabático, e 2024 você já faturou ali, já recebeu mais de 30 mil, não é agora que você vai declarar, você vai preparar para o próximo ano, esse ano referente ao ano passado. Perfeito. Está muito claro, Johnny. Outro critério de obrigatoriedade que também foi alterado era os rendimentos isentos e não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, que o ano passado era R$ 40 mil no ano e esse ano alterou para R$ 200 mil. Uau. Um exemplo, por exemplo, dos isentos não tributáveis são dividendos, que é isento e não tributável. Você é empresário e recebe dividendos. Então, se você receber acima de R$ 200 mil agora, nesse ano, você é obrigado a declarar. Se você recebeu rendimentos de poupança, que a gente sabe que não são rendimentos atrativos, mas vai que você recebeu acima de R$ 200 mil de rendimentos isentos não tributável de poupança, você também está obrigado a declarar. E declarar, né? Mas ainda continua isento de pagamento, é isso? Ou seja, eu não pago imposto porque são isentos de imposto de renda. Certo? São isentos de imposto de renda. O que vai fazer você pagar imposto, a clareza, não existe uma fórmula mágica que a gente dá para falar assim, colocou esse valor, vai ser tributado. É uma composição de o que você recebeu versus quanto você pagou e aí também, para efeito declaratório, os bens que você construiu durante o ano. Perfeito. Então, pessoal, não confundam. Você recebeu dividendo, vamos supor, de ações. Foi mais de 200 mil, você tem que declarar. Mas você não vai pagar, né? Se você recebeu ali aquele trâmite normal que a gente conhece. Agora, se tiver outras coisas acoplado a isso que faz juiz para você pagar, você vai ter que pagar. Dividendos, né? A gente não está falando de lucro. Então, nos casos de ações, né, dividendos são isentos mesmo. Perfeito. E qual que é outra que é bem comum, que a galera tem bastante dúvida e alterou também agora na nova legislação, se você em 2023 possuía bens e ou direitos, pode ser um ou outro, bens, por exemplo, pode ter um carro, uma moto, um apartamento, ou direitos, pode ter uma aplicação em renda variável, ações, renda fixa. Antes, em 2022, né, referente a 2022, era acima de R$ 300 mil. Agora, referente a 2023, para esse ano, acima de R$ 800 mil.
Então, tem também essa regra, que é uma regra também alternativa, ou seja, se você preencheu um desses requisitos que eu falei, você está obrigado a declarar. A impressão minha, eles aumentaram bastante o range de alguns itens e talvez para as pessoas não terem obrigatoriedade, algo nesse sentido, ou o que você vê? É que o valor ele já estava muito tempo na base da Receita Federal sem atualização, né? E eu acho que por esse motivo a Receita Federal deveria receber muitas informações que para ela não eram factíveis ou não eram interessantes. Então, ao que tudo indica, extraoficialmente, ou uma opinião minha, é que o valor estava defasado há muito tempo e resolveram atualizar, o que fez mais sentido também, ao meu ver. Legal, show. Mais algum que você vê assim que é um ponto importante? Porque tem vários critérios. Tem vários A gente pontos quer pegar importantes. os principais. Esses são os principais. O que teve alteração também foi na atividade rural, que subiu de 142 para 158 em uns quebrados, ou seja, rendimentos de atividade rural, teve essa alteração. Teve outros critérios em relação ao que sempre tem. Você teve alguma atividade de ganho de capital. Ganho de capital, ou seja, você comprou um imóvel por um valor e vendeu ele com lucro por um valor maior. Teve ganho de capital, você também está obrigado a declarar. Mas os principais normalmente são esses 3 primeiros que eu falei. Maravilha, turma. Então, só isso aqui já te deixa mais tranquilo, te deixa mais seguro para você entender um pouco mais se você precisa ou não declarar o seu imposto de renda. E lembrando, perfeito, o Johnny falou aqui, declarar é diferente de pagar imposto de renda. Então, já deixa o teu like, se inscreve no canal, porque já valeu. Só esse pedacinho já valeu, né? Manda para aquela galera que você sabe que fica na dúvida aí de imposto de renda, porque agora a gente está só começando. Maravilha, Johnny. Vamos falar um pouquinho agora sobre investimentos. A gente vai começando lá do basicão, você falou da poupança, né, e tal. Para a galera que tem dinheiro na poupança, nos bancos digitais, que é o que muita gente vem, que a galera que antes de ser meu aluno, eles estão ali, né? No banco digital, na poupança. Sim. Essa galera se enquadra nesses quesitos, mas tem algum detalhezinho, alguma dica para essa galera? Legal. Como eu falei, vamos separar duas coisas. Quando a gente fala em obrigatoriedade de imposto de renda, a Receita Federal quer saber o que você tem, o que você recebeu e o que você pagou. Quando fala de investimentos, ela pensa quais são os seus ativos, né? Você comprou o quê? Um LSI, comprou um CDB, investiu em poupança, isso é o ativo, ela quer saber o nome do seu ativo. Quais foram os seus proventos, né? Dividendos, teve algum resultado, e qual foi o seu lucro, que é o resultado, o exemplo de uma venda de ações. No caso do investidor que ele investe em poupança, não é o simples fato dele investir em poupança que vai determinar se ele é obrigado a declarar ou não. O que vai ser determinado se ele é obrigado a declarar ou não foram aquelas regras que a gente falou no começo. Mas vamos supor que ele recebeu no ano rendimentos tributáveis de 40 mil acima de 30.639,90. Ele já está obrigado a declarar. E aí toda a composição patrimonial dele, que pode ser poupança, pode ser CDB, pode ser uma renda variável, ações, ETFs, fundos imobiliários, toda essa composição patrimonial ela tem que constar na declaração, independente do valor. Tem que constar na declaração, até para fazer base do seu patrimônio. Eu sempre indico você preencher isso. Então, fez jus aos critérios que a gente já falou anteriormente, tenho aplicações. O que eu devo fazer? Devo declarar. Como eu vou declarar? A gente vai declarar com um documento chamado informe de rendimentos. Para a renda fixa, o documento probatório, documento idôneo, é o documento que é emitido pelos bancos, que é o informe de rendimentos. Você consegue tirar pela internet mesmo, pelo acesso da sua conta. Esse informe de rendimentos vem com o saldo do ano anterior e o saldo desse ano. E ali você vai classificar em bens e direitos o tipo do ativo, colocando o patrimônio, o valor do patrimônio ali decorrente de cada ano e eventualmente os rendimentos, que pode ser sujeito a tributação exclusiva, no caso de um CDB, ou isentos e não tributáveis, no caso de uma poupança, vai ter uma ficha própria para colocar esses rendimentos. Maravilha. Então, só para deixar claro, se a pessoa ela precisa declarar imposto de renda porque ela recebeu uma renda ou porque ela tem um patrimônio que se enquadra naquelas itens que você falou anteriormente, e ela tem, vamos supor que eu tenho só R$5.000 na poupança ou no banco digital, ele tem que declarar também, porque já em outra regra ele já se enquadrou. Então, se enquadrou em qualquer uma das regras, você coloca tudo lá para informar. Não é, mas isso aqui não está dentro dos mais de 40 mil que o Johnny falou. Mais de 200 mil 200 mil, Não está mais de 200 mil, mas tem um outro item que já te obriga a você declarar, né? Sabe o que é legal? Olha essa sacada. Vamos supor que o investimento ali é muito baixo. Existem até no programa de ajuda da Receita Federal alguns valores mínimos que falam assim, você não precisa declarar se você tiver
menos do que isso aqui. Que são valores bem pequenos. Mas por que eu indico a gente colocar, a partir do momento que você preenche os critérios de obrigatoriedade, o seu patrimônio, que é a sua poupança, que é o seu CDB, é interessante que você coloque. Vamos supor que você queira fazer um financiamento no banco. Você queira comprovar renda em algum lugar. Se você não coloca na declaração esse patrimônio, não vai dar segurança jurídica, respaldo que você tem um patrimônio para adquirir aquele empréstimo, para adquirir aquele financiamento. Então é muito interessante quando você está obrigado, já tem a renda, já está obrigado a declarar, você coloque também o seu patrimônio. Para questões de financiamento, de empréstimo, de respaldo, realmente, quando você quer comprovar sua renda. Cara, isso aqui é muito bom, porque às vezes as pessoas não conseguem financiamento, o crédito que eles pretendem, ou até mesmo um aluguel, quer se mudar, quer alugar um imóvel, e aí pede lá, a primeira coisa, manda aí a tua declaração, né, do imposto de renda do último ano. Aí você manda, aí vamos supor que deixou de colocar 50 mil, porque não, entre aspas, não precisava em vários pontos, aí você não colocou e às vezes aqueles 50 mil eu queria te fazer alugar aquele imóvel que você estava tanto querendo, ou pegar um empréstimo, então faz total sentido. Você, até eu gosto muito assim, Johnny, eu sempre olho o meu patrimônio ano a ano, para ver se eu estou enriquecendo, se eu estou empobrecendo, se eu estou mantendo. Perfeito. Então aquilo é legal, porque vai te mostrando, caramba, ó, ano passado eu estava assim, esse ano cresceu. Né? Então, você olhar para isso traz um sentimento inspirador também. Então a pessoa olhar e falar, cara, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Né? Então é muito sobre isso que você falou. Isso é muito legal e eu vou colocar agora um outro. É legal para você compor o seu patrimônio, eu vou colocar um outro alerta numa outra ponta. Tem contribuinte que às vezes fala o seguinte: poxa, eu quero ter um patrimônio comprovado para eu adquirir algum empréstimo ou para eu conseguir comprovar a renda. E aí, por um erro, a pessoa coloca que ela tem um valor em espécie guardado. Isso acontece bastante. Só que quando você coloca que você tem um valor em espécie guardado e você é eventualmente fiscalizado, você é obrigado a mostrar esse valor. Então eu não recomendo que faça isso. Ou seja, não comprove patrimônio que você eventualmente não tenha. Você tem que comprovar o seu patrimônio que você realmente tem. Então, assim, está obrigado? Comprova o patrimônio. Não está obrigado? Não vai inventar para querer. Isso acontece bastante e a gente não recomenda e a gente não faz aqui no Serac. Total. Então, assim, o lado que a gente olhou pro lado bom, o copo cheio, né? Tem gente que vai olhar o copo meio vazio, malandrinho, né? Exatamente. Tipo, não, para eu conseguir ter mais crédito e tal, eu vou colocar que eu tenho espécie, que aí, ninguém nunca vai bater na minha casa para ver isso aqui. Exatamente. Então, meio que, eu inclusive, recentemente tive um caso assim. Que a gente, isso é legal contar, que a gente pegou um cliente novo para fazer e o cliente tinha, na última declaração, lançado um valor alto em espécie. E aí nós chegamos e falamos assim, tá, você tem esse valor? Não, não tenho. E por que o seu contador lançava isso? Falei, não sei, acho que era para compor meu patrimônio. Está errado, precisamos regularizar, precisamos oferecer a tributação esse valor que eventualmente você tem. Se esse valor devia ter sido tributado, ou a gente precisa regularizar isso, entendeu? Uhum. Então a gente sempre olha com esse cuidado para que o contribuinte não perca o dinheiro que ele investiu ali ou que ele fez com que o patrimônio dele crescesse e ele não se atentou em detalhes assim como esse. Boa, muito bom. Cara, que clareza, hein, galera? Clareza para você ver. Fica muito simples de você declarar. Você que já tem aí renda fixa, ó, melzinho na chupeta. Vamos agora para renda variável? Vamos, bora. Renda variável, quando a gente fala os principais ativos que a galera mais investe são fundos imobiliários, ações e ETFs, né? Vamos falar aqui. Como é que funciona todo o trâmite aqui para os fundos imobiliários? E até mesmo a pessoa que compra e vende, né? Eu falo bastante disso aqui, mas eu acho que é legal a gente reforçar e depois entrar na parte da declaração mesmo em si. Legal. Eu acho que a grande problemática que nós vivemos, e a gente, por mais que pareça estar distante, eu acho que não está tão distante. A pandemia ela veio ressignificar muita coisa, principalmente no mercado de renda variável no Brasil, né? Naquela época não existia 1 milhão de CPFs na Bolsa e hoje já tem mais de 5 milhões. Me corrija se eu estiver enganado. Então, mais de 5 milhões de CPFs na Bolsa. O que demonstra que nós contribuintes, investidores e contadores também, tivemos que nos preparar em pouco tempo. Muita gente já precisava estar preparado, a gente já estava preparado. Naquela época foi um mar de oportunidades para a gente, porque a gente já estava preparado, mas muita gente não estava. E muita gente ainda não está. Essa é a grande problemática. Porque na renda variável, o cálculo e a apuração de eventual imposto tem que ser feito mês a mês. E as pessoas deixam, às vezes, o momento da declaração de ajuste anual. Por isso que ela chama declaração de ajuste anual.
Não é declaração anual de imposto de renda, é declaração de ajuste. Ela ajusta o ano. A declaração ela vem para ajustar eventualmente alguma questão que não foi colocada no mês a mês. Então, quando se fala em controle de renda variável, o mais conhecido que as pessoas mais investem são ações. Ações são títulos negociados no Brasil, aqui vamos falar da ação na Bolsa Brasileira. E quando você tem essas negociações, você compra e vende, você precisa fazer o controle. Por que você precisa fazer o controle? Se você tem ganho, você tem lucro, você precisa oferecer a tributação, exceto em alguns casos que eu já vou entrar, em casos de isenção, né, de imposto. E quando você tem prejuízo, você também tem que utilizar esse controle para abater de um mês para o outro e de um ano para o outro. O que eu mais vi, Renan, foi assim, pessoas que tiveram lucro em ações depois da pandemia e elas tinham prejuízo anterior que elas não controlavam. Ou seja, tiveram lucro, pagaram um imposto. Só que se elas tivessem trazido todo o prejuízo, elas não teriam pago esse imposto. Então, como que funciona? Vamos falar primeiro, vamos separar. Primeiro em ações, né? Ações. Quando você tem a diferença do swing trade e o day trade. Swing trade são operações abertas e encerradas em dias diferentes. Comprei uma ação hoje, vendi uma ação amanhã. Comprei uma ação hoje, vendi daqui a um ano. Isso é swing trade. Operações de ações em swing trade, a alíquota de imposto é 15% sobre o lucro. Então, você comprou ações, sei lá, 20 mil reais e vendeu a 30 mil reais todas essas ações, você teve um lucro de 10 mil reais. Então você vai pagar 15%, R$ 1.500 de imposto sobre essas ações. Isso em swing trade. No caso de day trade são as operações abertas e encerradas no mesmo dia. Você comprou uma ação de manhã e vendeu uma ação à tarde. Nesse caso, sobre o lucro, é tributado o percentual de 20%. Só que existe, no caso de swing trade, de ações, existe uma peculiaridade, uma particularidade, que é um benefício fiscal. Quando você vende até 20 mil reais dentro do mesmo mês, você tem a isenção do imposto de renda. Você não paga. Exemplo, você comprou uma ação por 10 mil reais e vendeu esse mesmo título por 20 mil reais. Ou seja, você teve um ganho de 10 mil. Só que você vendeu, é vendas, não é lucro. Você vendeu até 20 mil reais. Você não paga imposto de renda. Então você pode usar essa isenção a seu favor. Então a ação acho que é o caso mais o mais popular, digamos, do renda variável. E aí você tem que controlar, obviamente, esse resultado você controla mês a mês. Como lançar as ações na sua declaração? Você tem que lançar o controle patrimonial na ficha bens e direitos, tem um código e um campo próprio para as ações. E ali você vai colocar quanto você tem na sua carteira, quanto você adquiriu e o preço médio de compra, que você tem que fazer uma média ali para você saber o preço médio de compra, para você colocar ali na situação do bem. E para você fazer o cálculo de um mês para o outro, existe uma ficha, um campo lançado, renda variável, que tem ações inclusive ali. Ali você vai preencher mês a mês quanto que você teve de resultado das suas ações. Então é basicamente isso. Tá, Johnny, e se eu tiver o resultado, onde eu lanço o resultado? Resultado também você vai lançar, por exemplo, você teve dividendos de ações, rendimentos isentos e não tributáveis no caso de ações. Boa. Johnny, só aproveitando as ações, muito massa aqui. Alguns pontos importantes que eu sempre falo até para os nossos alunos, os nossos investidores de Profad, que é saber usar a inteligência para ganhar mais dinheiro. Então, não é burlar ou fazer algo errado. Mas, por exemplo, o Johnny acabou de falar. A gente tem um incentivo fiscal. Se você vende até 20 mil reais com lucro no naquele mês, você é isento de imposto de renda. Então, o exemplo que o Johnny trouxe para a gente, em ambos os casos, a gente lucrava 10 mil reais. Exato. Só que em um a gente pagou 1.500 reais e no outro não. Qual que é a diferença? Eu vejo muitos alunos, às vezes, sem conhecimento, ou sem pensar, eu falo, às vezes eu investo do apertador de botão. Ele só vai lá e aperta o botão, estou comprando, estou vendendo, estou comprando. Ele não pensa um pouquinho que seja. Por exemplo, tem esse mês que ele quer vender, aí ele quer vender lá 25 mil reais. Aí ele faz lá, cara, eu estou com lucro, 25 mil reais. E a gente está no último dia do mês. Ele não sabe ou ele não se liga que, cara, eu vou tirar 19 mil agora e amanhã que virou o mês eu posso pegar o restante e não pagar imposto de renda. Então, Perfeito. assim, é uma baita sacada, só que é simples, você acabou de explicar, mas às vezes as pessoas não pegam.
E aí isso faz diferença de R$ 1.500 no teu bolso. E R$ 1.500 dá para comprar quantas ações, dependendo da ação que você tem, para gerar mais dividendos. Então, é a bola de neve. Você saber fazer o dinheiro trabalhar de uma forma legal. Se eu esperar um dia para outro. Porque não é 30 dias de quando você... É mês mesmo, né? É início e final. Ponto. Mês, exatamente. Fechou o mês de janeiro. Dia seguinte, você já pode comprar. Comprei no último dia de fevereiro. No dia seguinte, você já pode comprar, mas... Simples assim. Vender, na verdade, né? Que a gente está falando. Exatamente. Muito bom. É uma inteligência tributária que você precisa saber. Eu costumo dizer, Renan, eu acho que você já me ouviu falando, que o maior imposto que se paga no Brasil hoje é o imposto da ignorância. E ignorância é você desconhecer algo sobre determinado assunto. Eu não sei de tudo, nem você de todas as áreas da vida. Nós somos ignorantes em algumas áreas. E é normal, é natural. Só que você, quando quer se tornar um investidor e quer cada vez mais potencializar os seus rendimentos para ter uma liberdade financeira lá na frente, para adquirir algum bem lá na frente, você precisa entender minimamente, não precisa entender muito, minimamente eu ter um bom conselheiro, um bom mentor como o Renan, um bom contador, para que você possa ter essa ajuda e otimizar com essa eficiência tributária para você perder menos dinheiro, porque uma das formas de você ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Total, boa. E é isso que a gente fala de produtividade financeira. Essa é a diferença. Qual que é a diferença de você ter independência financeira? Independência financeira é só sobre dinheiro. Ele não curte a vida, não tem qualidade de vida, não usa inteligência financeira para fazer boas escolhas. Produtividade financeira é exatamente isso. Cara, você vai ostentar naquilo que faz sentido para você. Se é carro, vai ser carro. Se é família, vai ser família. Mas ele vai te dar essa qualidade de vida. Então, você tem muito mais liberdade de escolha. Então, isso é produtividade financeira. Falou tudo. É isso. Boa, Johnny. Agora vamos falar Falamos das ações, vamos falar de fundos imobiliários? Vamos. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários, quando você está em operação em swing trade, a alíquota é de 20%, 20% sobre o lucro e não tem isenção. Que é a mesma coisa em day trade, ou seja, 20% sobre o lucro e não tem isenção. Então muda um pouquinho, já muda a alíquota, né, do caso das ações, só que em ambos os casos não tem isenção dos 20 mil em vendas dentro do mês. Se teve qualquer lucro, você é obrigado a pagar, e aí você vai lançar na ficha bens e direitos a composição do seu patrimônio de fundos imobiliários, e na ficha renda variável tem inclusive uma parte escrito FIIs, que é fundos imobiliários, para você lançar ali a composição mês a mês do quanto que você teve de resultado de fundos imobiliários. Boa. Então, vocês perceberam que fundos imobiliários eles foram feitos e criados para o brasileiro, que gosta de renda mensal, né? Uhum. E eles forçaram bem o imposto, 20%. 20%. Seja R$1 de lucro, seja R$1.000 de lucro, não tem isenção igual às ações. Então, é muito importante você analisar bem o fundo imobiliário que você vai escolher para não ficar fazendo tradezinho, né? Porque às vezes você vai fazer um tradezinho, vai pagar 20% de imposto e vai entrar nada no teu bolso praticamente. Exatamente. Então, fundo imobiliário para você levar para longo prazo mesmo, tá ali recebendo a renda, reinvestindo, coisa nesse sentido. Mas também não se apega. Se tiver que vender, vai vender, pagar o imposto de renda sobre o lucro, não é sobre o dinheiro todo. Então é super tranquilo em relação a isso. Tem uma coisa que você falou também, Johnny, que eu acho que é legal a gente enfatizar, que às vezes a pessoa não pegou. Que basicamente assim, você falou, a pessoa às vezes ela tem um prejuízo. O que é ter o prejuízo, né? Ela vendeu com prejuízo. Por exemplo, comprei R$1.000 e eu estou vendendo a 500, ou seja, perdi R$500. E aí você tem uma forma, você vai explicar como é que a gente consegue fazer, que depois, se você vende alguma coisa com lucro, esse imposto de 20% a gente consegue, né, balancear, bater. Como é que funciona isso para a galera entender? Perfeito. É assim, o único campo da declaração que permite o sinal negativo é o campo ficha, que é a ficha renda variável. Então, quando você teve lá, você comprou a ação por 20 mil e vendeu por 10, você teve um prejuízo de 10, você vai colocar no mês a mês menos 10 mil. Tem a possibilidade de você colocar ali. O seu saldo negativo você coloca na declaração. O cálculo, o cômputo, ele é feito automaticamente. Mas o saldo negativo você coloca ali na declaração. Aí vamos supor que no mês seguinte você teve um lucro, né? A base de cálculo seja o lucro. Ou seja, você comprou, você tinha 10 e vendeu por 20. Você teve um lucro de 10. Esses 10 no mês anterior, com esses 10 de lucro, eles vão zerar. E aí você não vai ter que pagar imposto. E se tiver eventualmente alguma diferença, se for positiva, você paga o imposto sobre a diferença positiva. Se for negativa, ela fica de um mês para o outro, de um ano para o outro. Só que tem um detalhe. Na ficha de declaração, isso é um pulo do gato que poucos sabem disso. Os especialistas sabem, mas normalmente o investidor não sabe. Na declaração você consegue colocar negativo nessa ficha de renda variável, tanto das ações quanto dos FIIs. Você coloca negativo e ele vai compensando automaticamente do mês para o outro. Mas,
Se você finaliza o ano negativo, no próximo ano, quando você importa a declaração para a sua declaração do ano subsequente, ele não traz esse valor negativo. Você tem que colocar a mão mesmo. Então ainda não teve essa automatização. Mas você pode levar. Pode. Enquanto de um ano tiver pro o outro, prejuízo... enquanto tiver prejuízo, pode levar. De um ano para o outro, pode levar. Você só não consegue levar automaticamente de um ano para o outro. Mas de um mês para o outro é automático. Isso aqui é produtividade financeira purinha, pessoal. Porque olha essa sacada. Você pega, por mais que você já souber... tem dois tipos de pessoas. A pessoa que não sabia de nada disso e falou, puta sacada, velho. Eu posso arrastar o prejuízo. Isso aqui te traz um insight que é o seguinte. Tem muita gente que fica pegado a alguma escolha que fez de ação que não foi legal no passado. Quantas pessoas foram em Magazine Luiza quando estava explodindo e agora está lá embaixo? E elas não vendem porque falam, não vou vender com prejuízo, não vou vender com prejuízo. Cara, a melhor maneira é vende esse troço, leva esse teu prejuízo e vai fazendo venda para ir abatendo. E aí aquele dinheiro que você ia deixar parado, você está fazendo circular em operações melhores. E as pessoas são apegadas. Então, assim, fez a coisa errada, tá tudo bem realizar o prejuízo. Eu falo, você tem que realizar o lucro e o prejuízo. Só que o prejuízo você consegue ter produtividade financeira e não pagar o prejuízo, vamos dizer assim. Né? Então você consegue ir arrastando. Então baita sacada. Outra tipo de pessoa. Eu já sabia disso, Johnny, que arrasta para mês a mês. Só que eu não sabia que virava para o ano. Olha que legal. Então eu queria fazer de tudo para fechar o ano. Então às vezes esquecia e tal. E meu contador também não sabia disso, não falou, não fez. Então, outra baita sacada. Então, cara, se pegar, essa sacada que você trouxe, mais a de você virar um mês, vender até 20 mil no mês e passar o dia seguinte e virar no outro, pronto, tá pago já mais do que a mentoria isso aqui, né? Sim, sim. E até para o contador, se o contador não olhar, por mais que ele importe, isso é uma boa sacada também. Vamos supor que o contador está fazendo uma declaração nova. Ele não conhece aquele cliente, ele não está fazendo pelo segundo ano. É o primeiro ano que ele faz daquele cliente. Ele importou a declaração anterior para a declaração nova. Se ele não parar para analisar a declaração anterior que finalizou com prejuízo, ele não vai lançar na nova. Porque a importação, que é mais fácil, ela não faz automaticamente de um prejuízo de um ano para o outro, entendeu? Total. Pô, isso aqui, se vocês pegarem já... Muitos aí vão botar mais de 50 mil no bolso fácil. Muito bom. Vamos agora para a parte de investimento no exterior. Legal. Falar ali sobre as ações, stocks, REITs, como é que funciona, que tiveram algumas mudanças e tal, o pessoal ficou meio apreensivo, não queria mais voltar a investir. Quais foram os pontos principais aí? Na realidade, a confusão se deu porque existe sim a mudança. A mudança iniciou em 2024. Ou seja, para o ano de 2024 tem mudança, que só vai refletir em 2025. Então, eu quero deixar tranquilo o investidor, né? Tranquilizar o investidor, para que ele não pense na nova regra. Pense na nova regra no ano que vem. Obviamente, eu acho que, me reposicionando, ele tem que pensar na nova regra para como ele vai se comportar durante esse ano, né? Porque o cálculo é mês a mês, então acho que ele tem que pensar para esse ano. Mas em relação à declaração de ajuste anual do imposto de renda, que vai ter que ser entregue até maio, referente ao ano passado, é a mesma regra. Nós temos dois jeitos de investir no exterior. Por BDR, ou por meio de corretoras no exterior, diretamente no exterior. Então, vamos falar primeiro por BDR. BDR, o título, ele é negociado no Brasil, certo? E ele deve ser tratado como ação no Brasil, ou seja, swing trade 15% sobre o lucro, day trade 20%. Só que não existe a isenção dos 20 mil de vendas dentro do mesmo mês. Não há essa hipótese de isenção, mas é possível compensar o prejuízo de um mês para o outro. Já no caso de investimento no exterior, você investiu lá no exterior, diretamente com corretoras do exterior, com bancos do exterior, REITs, stocks, não importa. Você investiu no exterior. Lá, você vendeu com lucro. O lucro é tributado na modalidade do Carnê-Leão, que é 15% sobre o lucro. Só que existe, ainda para esse ano, referente ao ano passado, que vai cair o ano que vem, não vai existir mais. Você, ainda esse ano, referente ao ano passado, você pode utilizar a isenção de vendas de até 35 mil reais, não é dólares, reais dentro do mesmo mês. Se você vendeu até 35 mil reais dentro do mesmo mês, você não paga o imposto de renda. E aí você deve lançar, lógico, tanto o BDR quanto o investimento no exterior, na ficha bens e direitos, sendo que BDR é um título negociado no Brasil, existe a possibilidade de você colocar Brasil. Já no exterior você coloca o país de origem, você altera na ficha bens e direitos, e aí você coloca o cômputo realmente de quanto que você tem de cada ação e totaliza ali na ficha bens e direitos o valor dela. Essa mudança para
Perfeito, ficou claríssima ali a parte de 2023, que a gente está declarando 2024. No caso de 2024, essa mudança, não tem mais essa isenção de 35 mil? Não existirá mais a isenção de 35 mil, mas vai ser possível você compensar o prejuízo. Ainda não sei como que eles vão fazer essa compensação, mas hoje não existe a possibilidade. Quem investe diretamente no exterior, você tem a isenção dos 35 mil, mas não pode compensar o prejuízo. Disseram que no ano que vem o sistema vai estar preparado para você conseguir compensar também o prejuízo. Então não vai ter a isenção, mas vai ser possível compensar o prejuízo. Boa. E você falou que BDRs aí, elas são, como são negociadas aqui no Brasil, é muito parecido com as ações, né, a tributação. Só não tem a isenção. Isso. E o prejuízo? Eu arrasto prejuízo de BDR com BDR, ação com ação, FI com FI, ou pode fazer um bolo ações e BDRs, que já que é a tributação é mesmo? BDR com BDR, mas vai compensar na mesma junto com a ação, porque teria que ser o mesmo tipo de ativo, mas como eles ficam na mesma coluna, não tem problema. Você pode compensar junto com ações, porque ele é tratado junto com ações. Isso. Perfeito. Então só o fundo imobiliário faz separado, até porque a tributação é diferente. Exatamente. Né? O fundo imobiliário tem inclusive ficha própria para isso. Legal, top. Clareando, né, galera? Ó, se tu não mandou para aquele teu amigo que fala de investimento, mas não sabe de nada, se tu não mandou para aquele cara, aquele teu porteiro lá que fala, ó, já comprou as ações e tal, manda para essa galera lá, esse podcast, porque tá ouro aqui. Tá Sabe bom? uma coisa só que eu queria dizer, que eu acho que... Eu não sei quando que vai ter essa mudança, mas eu até brinco, e da última vez que a gente gravou, eu também falei isso contigo, porque eu acho que é algo muito complexo, a questão de você lançar os proventos do exterior. Os proventos são, por exemplo, os dividendos. Então, existe uma ficha que é rendimentos tributados no exterior, no programa de declaração de ajuste anual, e tem uma coluna que está escrito exterior. Ali, você tem que colocar o rendimento que você tem. E aí, como que você faz? Porque se você teve rendimento exterior, você precisa converter o dólar. E ali naquela ficha, você vai colocar o mês a mês de quanto foi aquele rendimento. Só que eu ainda acho que o tipo de conversão ainda é muito complexo. Porque vamos supor, você teve um rendimento em fevereiro. Você teve um rendimento em fevereiro. Qual é o dólar que você vai utilizar? Você vai utilizar o dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior à data do recebimento do rendimento. Ou seja, você vai usar a conversão do dólar do último dia útil da primeira quinzena de janeiro. Então, assim, por que tem tanta... É muito complexo. Uhum. E aí, vamos supor que deu mil reais. Aí você vai lançar lá R$1.000. Você lançou R$1.000 na ficha rendimentos do exterior, no Carnê-Leão, R$1.000. Você ainda vai ter que ir numa ficha que está escrito imposto pago / retido e retirar o que você pagou no exterior. Porque como existe um acordo de reciprocidade do Brasil e dos Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos, por exemplo, stocks, que é as ações, é tributado em 30%. Então, se você teve R$1.000 de rendimento, 30% de R$1.000 é R$300, você vai ter que colocar naquela coluna de imposto pago / retido do exterior R$300, para evitar que você seja tributado. Então, eu ainda acho muito complexo para a pessoa que não é especialista fazer isso, entendeu? Uhum. Eu não sei quando que a Receita pensa em mudar, se pensa em mudar algum dia. O que eu oriento os meus alunos, Johnny? Se tá só em renda fixa, cara, você já faz a tua declaração, tu consegue fazer que é tranquilo. Já vem muito mastigado e tal. Agora, já foi para as ações, cara, tem que ter um contador. Não tem jeito. É muito barato o custo de oportunidade de você deixar com um contador para acompanhar. Agora, um contador que saiba de investimento, porque também não adianta a pessoa que não sabe. Eu recebo alguns alunos que o cara não sabe como é que faz. Sim. Então, ter pessoas qualificadas. Então, por isso que eu trago sempre o Johnny aqui, que é um cara que está antenado, é investidor, então ele sabe das coisas. Então, acho que isso é importante salientar. Foi para a Bolsa de Valores? Tem que ter. Até porque, qual é o teu preço médio? Tem que ver na corretora? Não, é você que controla esse negócio. Exato. Então, eu vou ver lá no aplicativo da Não, ele não faz, cara, não faz. Então, o contador tem que estar te acompanhando, os fundos imobiliários, até para ver esse lance de carregar prejuízo e tudo mais. Quando vai para a Bolsa Americana, então, cara, agora, olha quanta coisa. Eu já não lembro nem quando que eu tenho que abater o 15º dia de não sei das contas, sei lá, pô. Então, assim, eu tenho que focar em quê? Analisar a empresa para eu comprar melhor. E aí, deixa o especialista trabalhar nisso, cara. Então, às vezes, mas eu vou gastar dinheiro. Cara, não, tu vai investir em algo que não vai te fazer perder dinheiro. Essa que é a diferença.
Então, é muito sobre isso, né, Johnny? Porque senão, cara, você Sim. vai ficar perdido no que você não é especialista. E eu vou dar algumas coisas aqui, vou falar algumas coisas que talvez seja interessante, que foge um pouco da renda variável, mas mas vai ao encontro da otimização da declaração. Muitas vezes você não sabe o que fazer para ter uma restituição na sua declaração ou para melhorar o resultado da sua declaração. O que eu vejo muitos empresários e até contribuintes que eles vão ao médico, por exemplo, e não pegam um recibo, uma nota fiscal, vão fazer uma cirurgia, não lançam isso pela falta de controle. E isso volta na sua declaração. Isso volta. Por exemplo, tem muitos contribuintes que não lançam os filhos. Os filhos são dependentes, abaixa na declaração. E quando lança o dependente, você pode lançar, por exemplo, a despesa com instrução, a despesa da escola, a despesa médica, o plano odontológico, o plano de saúde. Então, assim, tem muitas coisas que dá para você otimizar a declaração. E, obviamente, você não vai lançar com o seu achismo. Você vai lançar com um documento idôneo do valor que você realmente gastou. Mas que, depois de um ano, isso daí volta para você de alguma forma. Boa, top. Estamos chegando aqui no final, vamos pra gente fechar com chave de ouro. Agora voltou o boom do Bitcoin, né? O boom das criptomoedas. Subiu, vai ter o halving e tal, beleza. E aí, como é que a gente declara esse negócio aí de criptomoedas? Tiveram algumas mudanças também, né? Sim, e tal? A mudança que teve da criptomoeda, do criptoativo, foi que agora você consegue classificar exatamente o tipo da criptomoeda, né? Antes você não conseguia classificar, agora existem códigos específicos. E a criptomoeda deve ser lançada na ficha bens e direitos, como controle patrimonial, e, eventualmente, o resultado, né? Vendi com lucro, é a mesma coisa que o investimento exterior. Programa Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, o lucro, sobre o lucro, 15% de tributação e ainda, para esse ano referente ao ano passado, existe a isenção dos R$35 mil em vendas dentro do mesmo mês. Uau. Batemos em tudo, hein? Batemos em tudo. Animal. Ó, agora não tem mais desculpa. Se você não investe, vai procurar começar a investir. Se você já investe, vai fazer as coisas direitinho. O que não pode é a falsa ilusão da declaração do imposto de renda te travar para você ter produtividade financeira. Tá na tua hora. Chegou a tua hora. Johnny, considerações finais. Alguma coisa que eu não trouxe aqui que você vê que tem muitas dúvidas dos teus clientes, coisas desse tipo? Bom, considerações finais. Eu acho que você tem que saber minimamente do imposto de renda, você não precisa saber de tudo. Você precisa ter bons mentores e conselheiros, como você, Renan. Você faz um trabalho excelente, você sempre motivando o seu aluno, a pessoa que te segue, que te ouve, a investir melhor o dinheiro, porque eu acredito que os grandes agentes de transformação do país são os empresários, os investidores, que são os que são provenientes, que geram recursos, geram empregos para o país. Estar próximo de bons profissionais que orientem como não perder dinheiro. E pensem assim, a declaração ela tem que ser encarada como uma forma estratégica mês a mês. Mês a mês. Por que mês a mês? Mas eu não invisto em renda variável. Por que mês a mês? Tá, mas você tem despesa médica? Mas você tem despesa com o seu dependente? Mas você tem alguma outra despesa que faz sentido, talvez o seu contador analisar, para lá na frente você ter uma otimização? Então, assim, é papo sério, é papo de adulto. Investir é papo de adulto. Então, a gente tem que tratar isso com seriedade e com complexidade. Eu volto a dizer, uma das formas de você ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Então, é um dinheiro que você muitas vezes não vê, que é o seu ponto fraco, porque está atrelado à sua gestão, né, dos seus ativos ou até das suas despesas. É o seu ponto fraco e você consegue melhorar isso com bons conselheiros, bons mentores como você, Renan, e bons profissionais, contadores como eu e como outros especialistas que tem no mercado. Top, muito bom. Falamos aqui com o Johnny Martins, vice-presidente do Serac, contador, advogado e o contador das estrelas. Johnny, incrível, cara, muito bom, obrigado pela tua agenda corrida pra caramba, mas a gente conseguiu. Inclusive, estamos gravando aqui no Serac, né, aqui no escritório do Serac, aqui no estúdio dele. Então, foi um prazer vir aqui, vocês me receberem super bem. Obrigado a galera da produção também, tamo juntos, tá? E, Johnny, cara, eu sei que você está aí com uma mentoria muito top, né, para empresários e tudo mais. Fala um pouquinho sobre ela, porque muita gente que acompanha a gente é empresário também. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor para a galera te acompanhar e conhecer um pouco mais sobre essa mentoria aí. Legal, Renan. Renan, você é de casa, cara, e quando você quiser é só chegar que tamo junto. Chama, né? Show, chama. É isso aí. Hoje eu tenho uma mentoria para empresários chamada Fire Club, que é um clube exclusivo de negócios. É um clube que ele gera conhecimento, como
a maior parte das mentorias de negócio, mas ele não é um mastermind. Ele gera conhecimento, gera um acesso que você nunca viu no mercado, gera networking e gera muitas experiências. Eu acredito muito que a experiência muda a frequência. E eu sou um cara, Renan, que eu cresci muito porque eu investi muito em grupos de empresários. Muitos. Nos últimos 3, 4 anos eu investi mais de 3, 4 milhões só frequentando mais de 10, 15 masterminds. Então eu trouxe as melhores experiências para esse clube de negócios. E nesse clube de negócios hoje, que eu tenho como sócios Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, minha irmã Carla Martins, nós potencializamos as habilidades de cada um, mas não só com conteúdo aplicável para o sócio, mas conteúdo aplicável para o time dele, para a família dele, porque a família participa da média dele, né? A gente eleva a frequência da família, com eventos e imersões inclusas, com experiências em hotéis que são muito diferenciadas, tudo para fazer com que o grupo seja cada vez mais forte. Um grupo não é one to many, não é normalmente aquele mentor para todos, é many to many, é todo mundo se potencializando, crescendo, prosperando. Então é um grupo chamado Fire Club. Lá no meu próprio Instagram, @JohnnyMartins, você pode conhecer um pouquinho mais. Mas é um grupo forte dentro de uma liga, da maior liga de mentores do Brasil, que tem como um dos mentores principais o Flávio Augusto, né, que todos conhecem, um bilionário listado na Forbes. E essa mentoria é uma mentoria muito legal, que já se inicia, já tem 2 meses de existência com quase 70 empresários, porque viram valor nisso. E tem esse acesso de você poder frequentar outras mentorias com outros mentores, sendo um modelo de negócio totalmente diferente, focado em resultados mesmo, conexões e experiências. Total. Boa. A gente vai colocar aqui o Instagram do Johnny aqui embaixo para você seguir, acompanhar ele, manda mensagem, quiser saber mais, o time dele lá está pronto para receber vocês. Mentoria top, né? Eu vi lá, você postou aí o primeiro encontro de vocês, foi incrível, experiência muito boa mesmo. Parabéns pelo trabalho, Johnny, parabéns pelo trabalho que você faz aí para os contadores como um todo, essa mentoria para empresários, porque realmente é uma cabeça que se expande. E até deixando aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento, porque eu lembro que no ano de finalzinho de 2022, a gente já tinha uma conexão, né? A gente já gravava algumas coisas juntos e tudo mais. E aí eu vi que você estava participando de um grupo que estava o Flávio Augusto, e o Flávio Augusto é o cara responsável por eu empreender. Eu sempre fui CLT. E eu te mandei a mensagem, falei, Johnny, o que é isso aí? O que está rolando? Você falou, cara, você tem que estar lá. Você tem que estar lá. É um grupo de, cara, é o mastermind do Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, você tem que estar lá, irmão. Aí eu falei, pô, beleza, me conectou, entrei, a gente tá lá até hoje, então, gratidão, eu acho que isso faz a gente elevar o nosso nível de merecimento, primeiro que eu falo, né, porque não é fácil qualquer pessoa ali desembolsar, você falou, milhões que você fez ano passado, eu ainda não cheguei nos milhões no ano passado, mas eu já estou ali quase nisso, né, já passou do meio milhão, então é algo que a gente cresce cada vez mais quando a gente está com pessoas maiores do que a gente, então, gratidão aí. Irmão, eu que agradeço, e uma coisa que eu aprendi, as pessoas não veem isso com muita clareza, mas eu aprendi que nós convivemos com pessoas do futuro. Como assim, Johnny? O ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Então, se você quer prosperar, você tem que estar no ambiente certo. Só que quando você entra num ambiente desse, é como se você estivesse entrando numa máquina do tempo. Fala assim, como assim? Máquina do tempo não existe. Existe. E eu posso provar. Você concorda comigo que pessoas que têm mais conhecimento do que a gente, sabem mais coisas do que a gente, têm mais resultados que a gente, estão à frente do nosso tempo, sim ou não? Total. Então, quando você está no ambiente certo, você entra numa máquina do tempo que te projeta, por exemplo, para o futuro, e o que você não evoluiria em 12 anos, você evolui em 12 meses. Porque você está convivendo com pessoas do futuro, pessoas que têm acesso a conhecimento e já estão na sua frente. Então eu percebi isso, eu demorei muito tempo para perceber isso. E quando eu percebi, quando eu estive próximo de pessoas, porque eu sou um cara que tem mentor para qualquer coisa, para quaisquer áreas, né? Mentor financeiro, Renan. Mentor de negócios, Flávio Augusto. Mentor de performance, Joel J. Você precisa estar próximo dessas pessoas, porque essa pessoa com esse conhecimento, ela está no futuro. E as pessoas precisam acreditar nisso. Total. Uau! Turma, essa foi mais um episódio aqui do nosso Profadcast, o podcast para você chegar na sua produtividade financeira, que é a independência financeira sem dinheiro, a gente fala muito sobre isso, mas sem abrir mão da sua qualidade de vida. Então, esse foi Johnny Martins, falamos aqui sobre como declarar imposto de renda, se precisa, se não precisa. Então, se você curtiu, já segue a gente aqui no Spotify, avalia com 5 estrelas e manda no grupo do WhatsApp para todo mundo que você sabe que precisa saber sobre isso, porque só saber se você precisa ou não declarar já vai te dar um alívio danado. Então, Johnny, fica à vontade para dar suas últimas palavras aí. Foi um prazer te receber aqui.
na tua sede, mas no meu podcast, né? Então, muito bom, tá? Prazer é todo meu. Eu sempre gosto de falar o seguinte, preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Está disposto a pagar o preço de acordar mais cedo, treinar, buscar conhecimento, estar próximo de pessoas melhores, em ambientes melhores, você cresce. Caso contrário, você escolhe a vida que você quer levar. Então é isso, irmão. Top. Então é isso, turma. Um grande abraço para vocês, muita produtividade financeira. A gente se vê no nosso próximo episódio do nosso ProFadcast. Bora evoluir. Tchau, Chama. tchau.